Em março de 2026, uma empresa do interior de São Paulo ingressou com uma ação contra a Receita Federal e ganhou. Porém, o que isso significa para você que é sócio de empresa? O que isso afeta no seu bolso? Eu sou Júnior Barreto, sou advogado tributarista e hoje eu vim contar a história de como que essa empresa conseguiu lograr êxito na Justiça Federal e não pagar mais aquele famigerado tributo chamado o Imposto sobre Grandes Fortunas, o imposto de renda para os sócios de empresa que distribuem mais de R$50 mil por mês. Então fica ligado nesse vídeo que o assunto hoje vai ser muito importante. Em novembro de 2025, a Lei 15.270 de 2025 foi criada. Uma lei simples, uma lei pequena, porém que traz um impacto gigantesco. E ela obriga que desde janeiro de 2026, sócios de empresas que distribuem mais de R$50 mil por mês sejam obrigados a terem retido na fonte 10% de imposto de renda. Isso parece razoável, quem ganha mais, paga mais. Porém, trata-se de um grande equívoco jurídico. Estamos falando de uma bitributação, porque já houve uma tributação de contribuição social e de imposto de renda, que inclusive são tributos que incidem sobre o lucro. Isso mesmo, estamos falando de uma bitributação. Já houve essa tributação uma vez, falando sobre os mesmos requisitos, a mesma fonte, qual seja, lucro. E agora estamos tributando novamente mais 10% sobre o lucro. E aqui surge o ponto. Foi exatamente por isso que a Jardim Elétrico Produções Limitadas entrou na justiça e conseguiu uma liminar para deixar de pagar o imposto de renda. Esse fato aconteceu justamente agora, em março de 2026, que foi quando a magistrada concedeu a liminar para que a empresa deixasse de pagar imposto de renda sobre distribuição acima de 50 mil. E temos argumentos que ela mesma, a própria magistrada, escreveu na sua sentença dizendo: por conta desses argumentos aqui, eu vou te conceder uma liminar. Os advogados da empresa trouxeram 3 fortes argumentos. O primeiro, progressividade. Existe um princípio de direito tributário que obriga que o imposto de renda seja progressivo. Esse texto consta da Constituição Federal e a própria Constituição diz que o imposto de renda para pessoas físicas deve seguir o princípio da progressividade. No momento em que o governo institui uma alíquota fixa, ele fere o princípio da progressividade que consta no texto constitucional. E isso trouxe o primeiro e mais forte argumento que a defesa pode trazer: a ausência de progressividade, que fere diretamente o texto constitucional. Logo, tal alíquota de 10% acima de que se recebe de R$50 mil é um inconstitucional. Se torna inconstitucional. O segundo grande argumento é um precedente, um julgado, um tema que o próprio STF já utilizou. É o tema 1174. Nesse tema 1174, o STF decidiu que a aposentadoria do exterior, que eram tributadas em 25%, não deveriam ser tributados porque justamente ferem o princípio da progressividade, que é um princípio constitucional. Ou seja, o STF já se debruçou sobre essa matéria e julgou de forma a trazer benefício para o contribuinte. Haja vista que temos princípios que temos que ser seguidos. Se você não segue os princípios, o texto acaba se tornando inconstitucional. É justamente por isso que existe a Constituição Federal, para poder coordenar e manter a ordem sobre todo esse ordenamento tributário, toda essa organização tributária. Dessa forma, nós temos um grande e forte argumento. Ou seja, existe um tema 1174 do STF, que já se debruçou sobre o mesmo assunto e já trouxe um julgamento favorável ao contribuinte. O terceiro forte argumento é o da capacidade contributiva. Esse princípio também foi ferido diante dessa legislação e a magistrada também entendeu que fazia direito à parte que estava ingressando com a ação contra o Estado. Porque esse princípio diz o seguinte: a lei não olha para a capacidade real contributiva do cliente. Empresas com margem lucrativa pequena que estão no lucro presumido, por estarem no lucro presumido, necessariamente não estão dizendo que possuem lucro como uma empresa de lucro real. E se você tributar baseado nisso, você pode estar tributando não a renda do sócio, mas o capital de giro que a empresa possa ter. Uma empresa do Simples Nacional, que é tributada pelo faturamento, pode sofrer danos seríssimos se houver essa possibilidade do sócio distribuir acima de 50 mil e ser tributado em mais de 10%, porque a capacidade contributiva dela necessariamente não é a mesma de empresas
empresas de maior porte. E aqui a gente fere um grande princípio. E o que foi que a juíza, a magistrada, definiu no julgamento dela? Em 20 de março de 2026, apenas 4 dias após o protocolo da ação, a doutora Cristina Farias Rodrigues dos Santos, que é a juíza da 9ª Vara Federal do Estado de São Paulo, concedeu a liminar a essa empresa, por entender que aqueles argumentos que eu acabei de citar, de fato, eram válidos, e a empresa deixou de pagar o imposto de renda sobre esse capital que estava sendo distribuído aos sócios. Um detalhe que é importante: o fato de ter sido concedido uma liminar necessariamente não quer dizer que a ação terminou. E essa ação ainda teve um pequeno revés. No momento em que a magistrada decidiu que não haveria a possibilidade, que era equivocada fazer aquela retenção, ela errou e ela escreveu na sentença que a empresa era do Simples Nacional. Porém, essa empresa ela era do lucro real, optante do lucro real. Os advogados ingressaram com um embargo de declaração, a juíza corrigiu o texto da sentença e manteve a decisão da liminar de, mesmo assim, suspender essa aplicabilidade da lei por entender que a lei poderia ter contextos inconstitucionais, como eu já havia explicado. O que isso significa para você? Significa basicamente que estamos diante de uma janela de possibilidades muito grande. Uma medida liminar concedida necessariamente não quer dizer que é um processo encerrado, ou seja, o processo ainda irá tramitar em todos os seus trâmites, mas já existe um precedente. Temos magistrados decidindo favorável ao contribuinte. É óbvio que esse processo pode chegar nas grandes e nos grandes tribunais, no STF, STJ, enfim, mas a gente já sabe que dentro do STF possuímos temas iguais e equivalentes e que podem ser julgados da mesma forma. Por ser algo que ainda requer vários julgamentos e vários entendimentos, entende-se que é mais favorecido que se faça um mandado de segurança, diminui o risco do cliente de se expor ao judiciário e ter que pagar custas como sucumbências processuais, dependendo do valor da ação, isso pode ser algo bem vantajoso, bem avantajado, quero dizer, mas com mandado de segurança não incorre na sucumbência, então a gente diminui o risco. E, certamente, a janela de abertura trará agora a possibilidade dos tribunais se manifestarem e aqueles que estão com o processo protocolado de entrar na fila desse julgamento e ter a possibilidade de ter um grande revés favorecido a você. Uma segunda dica que a gente tem trazido, inclusive aplicado aqui no escritório, é fazer o depósito dos valores em uma conta judicial vinculada ao processo. Com isso, se o processo tiver um revés, se o processo tiver algum julgado desfavorecido, o valor está depositado na conta judicial e, com muita facilidade, a Fazenda pode ir lá, a Receita pode ir lá e redatar esse recurso e quitar a dívida e você não fica devendo. De fato, é um momento histórico, é um momento que tem que se posicionar. Aquele que agir primeiro estará lá diante da cena no futuro de uma possibilidade muito grande de ter o seu dinheiro de volta com as devidas correções e reajustes. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, comenta, compartilha, deixa o teu comentário, aproveita e se inscreve no canal.